Bom dia a todos. A partir de agora, damos início ao 2W Finance Day com a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021 da 2W Energia. Eu sou Eduardo Masson, CFO da 2W. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas de negócio da companhia devem ser tratadas como meras expectativas. Constituem-se em previsões e foram baseadas nas crenças, intenções e expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são dependentes de mudanças de mercado, do desempenho econômico e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Participando desta videoconferência comigo, temos o nosso diretor-presidente, Cláudio Ribeiro, ao centro, e o nosso diretor comercial e de tecnologia, Guilherme Moya. Nossa agenda de hoje será: o Cláudio apresentará a 2W hoje e o que queremos construir no futuro. Depois teremos o Guilherme Moya falando da parte comercial e tecnologia. Apresento eu os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2021. E o Cláudio também discursará sobre a agenda ESG da companhia, um dos nossos pilares importantes. Ao final, temos um espaço aberto para perguntas e respostas e interação à audiência. Obrigado. Passo agora a palavra ao Cláudio. Obrigado, Eduardo. Gostaria de começar apresentando aos senhores, como o Eduardo mencionou, o início dessa apresentação começa falando sobre a 2W de hoje e o que queremos construir no futuro. E para isso é importante dar conhecimento a vocês sobre as pessoas, que é o ativo mais valioso que a 2W tem. Nesse mister, eu coloco aqui, apresento a vocês a diretoria executiva estatutária da companhia, composta por 8 diretores estatutários. A experiência média desses diretores gira ao redor de 20 a 22 anos. Então, nós temos eu como diretor-presidente, o Eduardo Masson como diretor financeiro e de relações com investidores, o Walter Tattoni, que é diretor de investimentos, cuja mandato e responsabilidade está em implantação dos projetos de geração, o Maurício Orlandi, que é diretor de RH, Compliance e ESG. Então, os princípios que norteiam a nossa atuação estão sob a fiscalização dessa diretoria estatutária em todas as ações da companhia. O Arthur Teixeira, diretor de trading. O Guilherme Moya, à minha direita, que é o diretor comercial de tecnologia, inovação, parcerias, toda a estratégia comercial da companhia está sob a liderança do Guilherme. A Cláudia Abreu, que é head da unidade de varejo da companhia, parte importante da nossa estratégia, como vocês verão mais à frente. E o Claudir Marcondes, que é diretor de riscos e produtos, gestão de portfólio da companhia. Começo agora apresentando a vocês um pouco. Acho que tem um videozinho. Sabe aquela sensação de estar no piloto automático? Gostaria de apresentar a vocês repetindo as mesmas tarefas todos os dias? Sem entender o porquê de cada coisa? Trabalhar, comprar, consumir. Quanta energia acabamos gastando nesse ciclo vicioso? Quanto desperdício geramos? É isso mesmo que a gente quer? Não existe uma alternativa? Vivemos em um mundo tão acelerado que deixamos de apreciar as pequenas coisas, como acender uma simples lâmpada, andar de carro com o vidro aberto, sentindo o vento no rosto, ou até um simples sorvete em um dia quente. Coisas tão simples que às vezes nos esquecemos de tudo que está por trás para permitir que esses pequenos prazeres sejam possíveis. Nos esquecemos de todo esforço, pesquisa, estudo e planejamento que foram feitos por aqueles que vieram antes de nós, que nos permitiram ter acesso à energia de forma simples, que nos permitiram a chance de compartilhar momentos especiais uns com os outros e quebrar as barreiras geográficas que existem entre nós. Agora, temos de reinventar nossa relação com o planeta, ser mais conscientes. É possível sim criar um mundo mais gentil, equilibrado e sustentável, com o suficiente para todos nós. Essa mudança é mais simples do que parece. Ela está nas nossas mãos,
nas pequenas ações de cada um de nós, nos pequenos gestos que fazemos uns para os outros. A 2W Energia quer fazer parte dessa mudança. Acreditamos que é democratizando o acesso a fontes renováveis de energia, usando os ventos, o sol e inovando com tecnologia, agilidade e sustentabilidade, que juntos vamos chegar lá. Acreditamos em um mundo em que todos tenham mais consciência do que estão consumindo e como estão consumindo. 2W Energia, reinventando a relação da sociedade com a energia. Vocês acabaram de ver um vídeo que reflete, ele foi recém-editado, um vídeo que reflete o nosso novo propósito, a nossa missão na companhia, que é reinventar a relação da sociedade com a energia. Parece muito auspicioso, mas é uma realidade. Vocês verão ao longo dessa apresentação como isso vem se concretizando e como a companhia está no prumo certo. Aqui nesse slide a gente passa um pouco sobre o ecossistema no qual a 2W está envolvida, e é importante aqui mencionar, a 2W é uma plataforma que atua no mercado livre de energia, integrada. Vocês verão que a gente agora não faz só comercialização, a gente tem o principal foco de investimento da companhia está na geração de energia renovável, e isso já está em execução, vocês verão mais à frente. Mas nada disso tem sentido se a gente não tiver no foco dessa missão, que é reinventar a relação da sociedade com a energia, se o nosso foco não for esta sociedade. E a sociedade pressupõe a gente transformar esse consumidor do setor elétrico, que historicamente foi chamado de consumidor, em cliente. E como cliente, o cliente reivindica, o cliente quer serviço, o cliente quer produto, o cliente quer o menor preço, o cliente quer fonte renovável, o cliente quer oferta de solução. Então, a nossa integração com geração, ela é um meio para a gente atingir um fim de cada vez mais se aproximar desse consumidor que está virando cliente no mercado brasileiro do setor elétrico, que está reivindicando, que está procurando autonomia na gestão do seu balanço energético. A nossa estratégia passa por se aproximar dessa nova persona no setor, com uma oferta de serviço e soluções. Para isso é importante que a gente tenha muita tecnologia embarcada nas nossas soluções. Decorrente disso, existem as iniciativas da 2W, que é a 2W Labs e 2W Ventures, que o Guilherme vai falar mais à frente sobre do que se trata. É muito importante que a gente tenha canais para se aproximar desse consumidor que está virando cliente. Por isso, a 2W é inovadora e tem a maior capilaridade e rede de agentes autônomos no nosso setor. A gente vai falar um pouco disso mais à frente, além de uma estratégia de inside sales, para chegar nesse consumidor, cliente, que está procurando entender como que ele melhora a relação dele com a energia, como que ele busca mais eficiência nesse quesito. A nossa estratégia é voltada ao varejo, a esse consumidor menos informado, portanto, o mote da nossa estratégia para reinventar a relação da sociedade com a energia é levar muita informação. Daí vem toda uma estratégia de marketing e comunicação que a 2W tem adotado, os nossos fóruns semanais e lives, para levar informação a esse consumidor. Além da mesa do desk de atacado, que também está sob a coordenação do Guilherme. Por que a 2W? A gente entende que o poder para o consumidor e a busca pela liberdade de escolha, que cada vez mais vai se acentuar no setor elétrico brasileiro, isso cria uma oportunidade para um player que consiga se relacionar com essa nova persona que surge. Os produtos e soluções da 2W Energia já alcançam hoje, através dos nossos canais, 100% do mercado brasileiro. A tecnologia e a inovação transformam a experiência do nosso cliente nessa relação com a 2W. A capilaridade no canal de distribuição de produtos e soluções, seja através do canal de agente autônomo, seja através do canal digital, que o Guilherme vai tratar mais à frente, cria esse relacionamento perene, essa possibilidade de ofertar cada vez mais através desses canais
soluções e serviços a esse novo cliente que aparece no Mercado Livre, procurando alternativas, como ter mais autonomia sobre o seu consumo. E, obviamente, a companhia está estruturada sobre os princípios de ESG, de Environment, Social e Governance, e como pano de fundo, uma maneira de alinhamento de longo prazo, nós temos um modelo de partnership. Como vocês viram no slide anterior, nós temos 30 partners na sociedade. Isso cria um engajamento e um alinhamento de longo prazo para a execução da nossa estratégia. Eu vou passar a palavra agora ao Guilherme Moya, nosso diretor comercial de tecnologia e inovação, que vai transcorrer nos próximos slides um pouco da estratégia e performance comercial da companhia. Obrigado, Cláudio. Gostaria de falar um pouco agora sobre a estratégia comercial da companhia. A 2W tem se transformado em uma empresa de varejo. Nós conseguimos consolidar esta plataforma através de produtos, canais e utilização de tecnologia. Com relação aos produtos, nós lançamos no ano passado o Energia Livre, que é o nosso principal produto para a migração de empresas para o Mercado Livre. Empresas hoje que tenham uma fatura acima de R$40 mil podem migrar para o Mercado Livre através de um produto digital adquirido com a 2W, e a 2W cuida de toda a burocracia para a migração ao Mercado Livre. Nós lançamos também produtos financeiros para os nossos clientes, como, por exemplo, o cashback. Lançamos também produtos que visam a sustentabilidade, como a certificação de energia renovável de padrão internacional, que é o I-REC. Também estamos em estudos para lançar um produto para o mercado B2C, que é a geração distribuída. E teremos novidades nos próximos meses sobre este produto. Todos os nossos produtos se utilizam de tecnologia. Nós temos uma plataforma 100% digitalizada. O Energia Livre ele pode ser adquirido através do nosso aplicativo e de plataforma web. E sobre os nossos canais de vendas, nós conseguimos consolidar a 2W no ecossistema de vendas com foco em varejo. Hoje nós possuímos um time de vendas próprio de 15 pessoas dedicado ao varejo e um total de 230 agentes autônomos espalhados em todo o Brasil. Vale reforçar que nós temos também um time dedicado, que nós chamamos de Inside Sales, para venda através de meio digital. Esse time ele faz uma venda 100% através de canal digital, com campanhas em mídias digitais, e um time que faz a conversão de maneira totalmente digitalizada. Também temos o nosso time de atacado para cuidar de grandes relacionamentos do país e parceria com gestoras. Grande parte da originação de nossos clientes vem através de parceiros que são gestoras espalhadas pelo país. Gostaria de reforçar agora o crescimento da nossa plataforma de agentes autônomos. Nós conseguimos lançar essa plataforma em setembro do ano passado, encerramos o ano de 2020 com 111 agentes autônomos, e agora no primeiro trimestre nós já atingimos 212 agentes autônomos, o que representa uma adição média de 42 novos agentes autônomos por mês. O nosso crescimento de varejo está sendo impulsionado por esses agentes. Nós possuímos presença já em todos os estados do Brasil, o que possibilita a migração de pequenas e médias empresas em toda a nação brasileira. Com base nessa plataforma de agentes, nós temos apresentado um crescimento exponencial de nossas vendas de varejo. Nosso resultado chegou no primeiro trimestre a um lucro bruto de R$23 milhões, o que representou um crescimento substancial sobre o quarto trimestre. No quarto trimestre, o lucro bruto dessa divisão foi de R$7 milhões.
O total de energia já vendida para o varejo chegou a 15 megamédios, e é um portfólio extremamente saudável, com um prazo médio de 5,7 anos e um preço médio do portfólio de R$ 235. Falando um pouquinho sobre inovação e tecnologia. Lançamos nosso programa de inovação e tecnologia neste ano de 2021, com a base em 2 pilares principais, que é o 2W Labs e a 2W Ventures. O 2W Labs é um time interno focado no desenvolvimento de produtos e digitalização. Todos os nossos produtos são digitalizados. Por exemplo, energia livre, ele pode ser adquirido através de nosso aplicativo e plataforma web. E nosso processo de vendas também foi 100% digitalizado. Nós criamos a plataforma dos agentes autônomos, na qual nossos agentes podem gerar propostas para os clientes de maneira automatizada e os clientes assinam digitalmente as propostas, propiciando assim a escalabilidade de nosso negócio. Esse time é um time dedicado, de mais de 10 pessoas que estão pensando em novos produtos e serviços para escalarmos a digitalização da companhia. A outra vertical é a 2W Ventures, que foca em novas oportunidades e aceleração de startups. Nós lançamos uma parceria com a Liga Ventures, que já está no ar. Até indico para as startups interessadas que procurem no nosso website os desafios que lançamos para o mercado. Estamos focados em 3 principais verticais, que são eficiência energética, inteligência de dados e armazenamento de energia. E temos o objetivo de acelerar algumas startups esse ano e já estamos fazendo a nossa análise. Em breve anunciaremos algumas acelerações que estamos em negociação. Passo agora a palavra para o nosso diretor financeiro, Eduardo Masson, que vai falar um pouco sobre nossos resultados. Obrigado, Moya. Vamos lá. No primeiro trimestre do ano de 21, o crescimento da nossa receita líquida, em comparação ao mesmo período do ano passado, foi de 60%. Atingimos 260 milhões de reais, é um crescimento substancial na comparação ano contra ano. Passando aqui para o nosso EBITDA ajustado, vale destacar, trazer de volta um ponto que o Guilherme apresentou. O crescimento do varejo tem suportado muito, né, e fortalecido o nosso EBITDA. O crescimento, quando nós comparamos o quarto trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, foi de 215%. Na comparação ano contra ano, nós temos o crescimento do EBITDA ajustado de 25%, que fortalece aí nossa estratégia e transforma em números o que nós estamos aplicando no nosso dia a dia, principalmente na frente de varejo, que vem sendo conduzido pelo Guilherme. Outro ponto importante a destacar está em relação ao nosso caixa. Encerramos o caixa no primeiro trimestre de 2021 com quase 30 milhões de reais. Como já foi anunciado previamente, né, inclusive já foi anunciado e estamos, nesse momento, desembolsando os recursos relativos a esse financiamento. Temos um financiamento feito pela Darby International, um fundo americano, em 2 tranches. Uma delas dedicada a 2W, de mais ou menos 10 milhões de dólares, ou 56 milhões de reais, pelo câmbio que foi adotado aqui. E a segunda delas dedicada ao projeto Anemos, totalmente focado ao projeto Anemos, de quase 200 milhões de reais. Dessa forma, depois dos desembolsos feitos, nós teríamos um caixa pro forma de quase 300 milhões de reais, que garante liquidez suficiente para não só a execução do plano da 2W, como também para a construção dos parques. E falando dos parques, não poderia deixar de citar que dos nossos 5 projetos aqui listados, 2 deles já estão 100% financiados, sendo o primeiro, né, o Anemos eólico, de quase 139 mega de capacidade instalada, com o início das operações previsto para setembro de 2022 e um CAPEX total de 650 milhões de reais,
ele está financiado com esse financiamento que eu mencionei anteriormente da DARB, né, e temos mandatado uma debênture de infraestrutura pelo prazo de 18 anos. Para o projeto 2, o equity também é um equity da 2W, e ele está, já temos uma carta consulta do Banco do Nordeste para o financiamento do projeto, aprovado, de parte do projeto 2. Aprovado. Por parte do projeto 2. Obrigado, Cláudio. Dessa forma, volto ao Cláudio para falarmos da agenda ESG. Como eu disse anteriormente, essa agenda são princípios norteadores da companhia. Toda a nossa atuação de investimento, ela se dá em fonte renovável. Toda a nossa estratégia comercial, ela parte de um princípio de difundir informação, de democratizar o acesso à informação ao consumidor que está virando cliente do setor elétrico, para que ele entenda exatamente as possibilidades de eficiência que ele possa ter, de oferta de serviços e produtos agregados. Diante disso, é importante que a companhia também tenha um conselho de administração muito atuante, que a gente tenha uma governança bastante presente. A 2W hoje tem um conselho de administração com vasta experiência dentro do mercado de capitais e das pautas ESG. Hoje, o nosso conselho de administração são 7 cadeiras, 6 das cadeiras estão preenchidas. Dessas 6, 3 são membros independentes, inclusive o presidente do conselho de administração, o senhor Leonardo Pereira, que preside o nosso conselho, ao qual a diretoria estatutária se reporta, é um membro independente também. Então, aqui a gente descreve os membros do conselho, eu também tenho um assento no conselho, acho que isso é salutar nesse momento da companhia de crescimento e para trazer bastante proximidade ao conselho dos temas operacionais da companhia. O Benedito Neto, o vice-presidente do conselho, é um advogado de bastante renome. Ricardo Delneri é um empreendedor do setor de renováveis já há mais de 20 anos. A Ana Novaes, que é coordenadora de um dos comitês que vocês verão mais à frente, comitês esses que estão subordinados ao conselho. A Ana Novaes, que é membro independente do conselho, é coordenadora do comitê de auditoria, risco e compliance. E o Luiz Mariano, com uma vasta experiência na execução de gente, de cultura, de implantação de metodologia de gestão de pessoas, também é o terceiro membro independente e também coordena um dos nossos comitês, como vocês verão mais à frente. Aqui eu descrevo a vocês os comitês que eu citei anteriormente. Hoje nós temos 4 comitês formais, constituídos, implementados, funcionando, que subordinam-se ao Conselho de Administração. Como eu disse, o Comitê de Auditoria, Risco e Compliance, coordenada pela Ana Novaes, que também tem 2 membros efetivos, o Benedito Neto, que é o vice-presidente do Conselho, e a Valdenise Menezes, que é um membro independente deste comitê. O Comitê de Pessoas, IESG, cujo coordenador é o Luiz Mariano, conselheiro também independente, e que tem como membros efetivos desse comitê o Leonardo Pereira, Ricardo Delneri e o Fábio Gurgel, que tanto tem nos ajudado com uma experiência de gestão de times motivacionais. O nosso estratégia de varejo pressupõe bastante esse engajamento na linha de frente. O terceiro comitê é o Comitê de Trading, cujo coordenador é o Ricardo, e que tem como membros efetivos a mim e ao Arthur, que é o diretor de trade. E o quarto comitê é o Comitê de Negócios e Oportunidades, cujo coordenador é o Guilherme Moya, que é diretor estatutário, ele lidera a estratégia comercial da companhia, e que tem como membros efetivos o Ricardo Delneri, o Walter Tatoni, outro diretor, partner da companhia, o Roberto Altenhofen, que é um CMO, é um membro independente desse comitê, mas é um CMO bastante conhecido no mercado em estratégias de digital markets, a Bárbara Rubin, que é uma pessoa com bastante experiência no âmbito regulatório, e esse é o arcabouço de comitês. Nós estamos, inclusive, agora em vias de analisar a implementação de um outro comitê para
acompanhar as implementações dos projetos de geração. A gente já deve trazer essa novidade na próxima reunião que nós tivermos com vocês. A gente fala um pouco aqui dessa cultura ou desses princípios tão fortemente divulgados recentemente. Todos nós estamos aprendendo a conviver e a tratar um pouco de incutir na nossa atividade esses princípios ambientais, sociais, de governança. A 2W tem uma série de certificações, como vocês podem ver. A gente hoje já cumpre 13 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas, os chamados ODS. Nós temos uma parceria com a Black Jaguar Foundation, onde a cada meio mega de energia vendido, a gente planta uma árvore, que a gente chama de Floresta 2W. Nós temos certificações do Great Place to Work, rotineiras feitas, uma atenção muito grande minha, do Conselho, inclusive da nossa cultura de partnership, esse engajamento das pessoas. Então, a gente acompanha isso muito fortemente. Nós, como todos, estamos todo dia nos questionando como diminuir as desigualdades, porque a gente entende que a diversidade na companhia é um ativo intangível muito importante para a consecução dos nossos objetivos. Nós também somos signatários do movimento E4T. Nós temos também outras adesões, e acho importante aqui dizer, que eu acho que eu falo no próximo slide, e eu vou começar já por essa certificação, que é o que a gente obteve recentemente, o selo de certificação da B3, no nível máximo, que é o nível 3, que trata sobre governança, trata sobre transparência. Eu acho que talvez um princípio muito forte do G, do ESG, e que a 2W pratica, difunde e incentiva, é o princípio da transparência. É por isso que nós somos uma SA, uma sociedade anônima de capital aberto, categoria A na CVM. É por isso que nós estamos aqui hoje, divulgando nossos resultados. Estaremos, em breve, divulgando os resultados do segundo TRI, que nós já estamos construindo nesse segundo trimestre, e assim estaremos. É um compromisso nosso com os acionistas, e também é uma forma de nós corrigirmos rota, de nós nos questionarmos, de nós estarmos muito atentos como endereçar essa perpetuidade da companhia. Então, esse selo da B3 é algo que a gente incentiva, e fomos um dos primeiros a nos habilitar para obtê-lo, e abrimos todas as nossas informações, o que já naturalmente seria necessário, porque a gente como eu disse, uma SA de capital aberto. Aqui a gente consolida um pouco essa apresentação, e depois eu vou abrir aqui a perguntas, consolidando alguns marcos desse primeiro trimestre. Então, a companhia, como o Eduardo falou, teve uma receita líquida de 258 milhões de reais, um EBITDA ajustado nesse primeiro trimestre de aproximadamente 26 milhões de reais, um caixa ex o desembolso daquele financiamento do Darby, que entra essa semana, aproximadamente 30 milhões de reais. A estratégia de varejo vem se mostrando muito acertada, como o Guilherme disse, esse crescimento nesse primeiro trimestre, vis-à-vis o último trimestre do ano passado, consolida que nós estamos no caminho certo, não sem correções de rota. Isso envolve muito treinamento, muita execução. A rede de agentes autônomos, como nós somos pioneiros, nós também estamos cada vez mais implementando gestão nesse canal, mas algo que nos diz esses resultados é de que o nosso consumidor, o nosso cliente no setor elétrico está ávido por receber uma mensagem da 2W, um approach de um agente autônomo, um approach via a nossa área de dígito, para pelo menos conhecer oportunidades que o Mercado Livre ou outras oportunidades que a 2W possa oferecer a esse cliente. Na estratégia de inovação e tecnologia, o Guilherme disse sobre as nossas iniciativas da 2W Ventures e da 2W Labs. A gente vem anunciando ao mercado através de publicações, participações em fóruns, lives, todas essas nossas iniciativas. A gente acha, o setor elétrico vem passando por uma mudança do ponto de vista de tecnologia, e cada vez mais nós vamos não só vender energia, mas vamos vender serviços e soluções. E por isso que a gente tem que ter uma preocupação com esse cliente
porque ele não vai só pagar a conta, ele vai exigir serviços, tecnologia, maneiras de se relacionar, e é isso que a 2W se propõe com essas iniciativas de se aproximar desse mercado de inovação. No que tange ao projeto de geração, que eu disse anteriormente, que é um meio para a gente conseguir ter mais sustentabilidade de longo prazo, para oferecer produtos e serviços a esse novo cliente que se apresenta ávido por informação de como melhorar a sua relação com a energia. Nós temos os 2 primeiros projetos, que é o projeto eólico Anemos, no Rio Grande do Norte, e o projeto eólico Kairos 1, porque é a primeira fase, no Ceará. O projeto Anemos, basicamente, ele está no município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e o projeto Kairos 1, no município de Capuí, no Ceará. Esses projetos eles já estão fully funded, eles já estão com a sua estrutura de financiamento equacionada. No caso do projeto Anemos, inclusive, o EPC já está contratado dos equipamentos, e no caso do projeto Kairos 1, a nossa equipe de implantação está em negociação com alguns suppliers, e nós devemos anunciar em breve o fechamento também desse EPC. Então, a companhia, com esses 2 projetos, tem 950 milhões de investimento nos próximos 1 ano e meio para executar, e é onde a gente está muito focado nessa implantação, com bastante governança, com bastante criticidade, porque a gente entende que esse é um meio muito importante para a gente cumprir a nossa missão de cada vez mais se aproximar desse cliente que a gente está descobrindo no setor elétrico, que está esperando uma ligação da 2W. Do ponto de vista de governança, a gente já está, como eu mostrei, em execução, com o Conselho de Administração totalmente funcionando desde o mês de janeiro. A gente já tem os comitês funcionando com pautas, com temas. Mensalmente, as reuniões do Conselho são executadas, bem como as reuniões dos comitês ou ad hoc mediante convocação. Importante dizer, como o Guilherme disse, um marco que a gente já atingiu, aqui está 212 agentes autônomos, mas, na verdade, a gente já está com 230 agentes autônomos, e estamos num crescimento acelerado a continuar essa captação que a gente vem tendo por volta de 40 agentes autônomos por mês. A gente deve findar o ano aproximadamente com 500, mas mais importante também, ou talvez tanto quanto, é a execução. Como tudo na vida, você tem o planejamento, mas o que importa, de fato, é a execução. E o que me deixa muito satisfeito é que a execução nossa, do ponto de vista de treinamento, de melhoria de conhecimento, de discurso desses agentes autônomos, ele vem melhorando nos últimos meses, isso muito fruto da nossa equipe, que está cada vez mais adquirindo conhecimento de como gerir esse canal. Nós tivemos um crescimento, como o Guilherme falou, de 215% nessa unidade de varejo, vis-à-vis o 4º tri do ano passado. Como o Eduardo falou, a gente está desembolsando essa semana 45 milhões de dólares do Darby International. Uma parte é discricionário 2W, outra parte, o Use of Proceeds, é destinado ao projeto Anemos, para completar o financiamento necessário para o projeto, que já está contratado, como eu disse, com a VEG, e que tem também uma debênture de mercado já com garantia firme em processo de registro na CVM. Esse primeiro projeto, os 33 aerogeradores VEG do projeto Anemos contratado, down payment feito e já em execução lá em Jaraguá do Sul, na VEG, e o selo da B3 obtido há 1 mês e meio atrás, o que denota esse alicerce tão importante da companhia, que é o alicerce de governança e transparência. Então, com isso, eu encerro essa primeira apresentação do 2W Finance Day. A gente vai voltar a se encontrar de maneira periódica, mas eu abro aqui a vocês que nos assistem para perguntas e respostas, para que a gente possa, aí, nos próximos minutos, estar dirimindo qualquer dúvida de vocês. Eu já ressalto que esse material vai estar disponível em no site de RI da 2W. Vocês entrando no site, tem lá um link de RI, bem como vai ter um QR Code aqui ao final, que também vocês podem obter essa apresentação. Eu tomo aqui a figura do mediador, já recebo algumas perguntas. O Guilherme Moresco, e eu vou fazendo o papel
algumas eu respondo, outras eu passo ao Eduardo e outras eu passo ao Guilherme. O Guilherme Moresco pergunta: o que é o lucro bruto do varejo? O valor presente do fluxo de caixa futura das vendas realizadas no TRI? Guilherme, se você quiser responder, eu... Perfeito. Tá, Guilherme, a próxima eu passo a você. O lucro bruto é exatamente isso, é o valor presente, né, do fluxo futuro, né, das operações fechadas. Então, quando nós realizamos uma venda, né, como eu mostrei, o prazo médio do nosso portfólio é de mais de 5 anos, né, quase 6 anos de portfólio médio, de duration, né, do portfólio. Então, quando a gente registra essa venda, a gente faz a contabilização do valor presente dessa transação, né? Então, isso é realmente o lucro bruto que a gente tem apurado aí da divisão do varejo. O Daniel Gonzalez pergunta, e essa eu vou me permitir responder. Olá, qual o percentual de execução física dos 2 projetos de geração em construção que já estão com funding contratado? Daniel, o primeiro projeto, que é o projeto no Rio Grande do Norte, que já está com todo o financiamento, a estruturação financeira fechada, ele teve já a contratação do EPC da WEG, né, como fornecedora dos equipamentos, e a gente começa a mobilização de obra nos próximos 60 a 80 dias. Então, tem uma parte de licenças ali regionais que estão sendo obtidas, mas depende do que você chama de obra. Os aerogeradores já começaram a ser fabricados, ou pelo menos iniciados lá em Jaraguá do Sul, na WEG, eles já estão em processamento de andamento de execução. Agora, a parte civil, efetivamente, a gente entende nos próximos 60 a 80 dias, a gente já deve começar a mobilização. O segundo projeto, que é o projeto Kairos 1, esse projeto, como eu disse, a gente tem como disciplina só efetivamente começar o fluxo de um projeto, a estruturação financeira, o closed financeiro, o commit, a garantia daquele financiamento naquelas condições, a contratação do fornecedor com preços fixados que reflitam no modelo financeiro do projeto, para efetivamente a terceira etapa começar a obra. A gente está da primeira para a segunda etapa. A estruturação financeira, como o Eduardo falou, o funding já está assegurado com o funding DARB discricionário 2W, mais também a própria geração da 2W, mas principalmente o financiamento do BNB, que o Eduardo comentou que já foi aprovado o enquadramento, e a gente está passando para a segunda fase, que é fechar o fornecedor dos equipamentos. Esse segundo projeto é menor do que o primeiro, deve ser 12 equipamentos aproximadamente, entre 10 a 12. A gente está na fase de execução, e até porque terá o Kairos 2. Então, essa negociação com fornecedores pressupõe a negociação integral do Kairos 1, já visando o Kairos 2. Então, a nossa equipe de implantação está nesse processo de negociação, e eu creio que a gente deva começar a obra efetiva desse segundo projeto mais ao final do ano ou primeiro trimestre do ano que vem. Outra pergunta que me chega da Amanda a título de curiosidade, quantos postos de emprego vocês pretendem gerar com os projetos Anemos e Kairos? Amanda, isso é muito relativo, porque esses empregos não são gerados diretamente na 2W, mas eles são gerados por causa da 2W. A 2W contrata um fornecedor de equipamento, no primeiro caso de Anemos é a WEG, e também um EPCista de BOP civil, eletromecânica, e esses fornecedores é que contratam a mão de obra. Estima-se que no top, esses projetos vão estar mobilizando entre empregos diretos e indiretos, aproximadamente entre 500 a 700 pessoas. O Diego Moraes nos parabeniza, parabéns pela escolha, 2 gigantes, WEG 2W. O Roger, a 2W Energia pensa em investir na biomassa como fonte alternativa de energia renovável? Sim, tudo que seja inerente à fonte de geração renovável e que a gente entenda que tenha valor para a gente entregar essa oferta de energia ao consumidor do setor elétrico, a gente avalia, temos a nossa área de análise de projeto, tem alguns projetos no Flow em análise, então logo a gente tem alguma decisão, a gente vai informar o mercado, mas sim, também é parte da nossa estratégia olhar qualquer fonte de energia que seja renovável.
Deixa eu ver se tem mais. Eu passo para o Guilherme também. A Fernanda pergunta, qual é o perfil de clientes de vocês para o varejo? Legal. A nossa carteira de varejo ela é muito pulverizada, né? Hoje nós possuímos clientes em mais de 12 estados do Brasil, então essa capilaridade nossa do time de vendas, né, tem tido uma assertividade grande aí na conversão dos clientes, então em termos de distribuição geográfica é bem pulverizado. E em termos de segmentos, também nós temos uma carteira bem pulverizada, são mais de 10 segmentos que a gente atua, né? Então tem alguns setores aí de grande peso, como papel e celulose, hospitais, escolas, frigoríficos, indústrias, né? Indústrias de diversos materiais, minerais, entre outros, né? Então é um portfólio bem diverso, né? O foco da 2W é realmente operar com pequenas e médias empresas em contratos de prazos aí de 5 a 10 anos. Então é uma carteira bem pulverizada, tá? A concentração ela fica abaixo aí de 3 a 4% por cliente individual. O Daniel pergunta, eu vou passar ao Eduardo, como está o plano do IPO? Existe alguma expectativa de data? Eu acho que ele pergunta isso porque também saiu na mídia, em algumas publicações. Exato. Daniel, não existe uma expectativa de data, né? Nós temos aqui, como nós apresentamos, existe hoje um reforço de liquidez pelo financiamento da Darby, que consegue nos dar o funding suficiente para os nossos planos, tanto da execução dos projetos, quanto também os planos de 2W de forma discricionária, né? Mas, por outro lado, cada vez mais nós estamos concretizando e fazendo as entregas para que o valor da companhia, né, seja o valor correto no momento que nós decidimos seguir para um IPO. Esse é o trabalho que a companhia vem fazendo, e estar sempre pronto é um dos nossos, para um possível IPO, é um dos nossos objetivos aqui. É importante ressaltar nesse ponto que o que o Eduardo disse, eu repiso e refriso, nós não temos essa necessidade, é algo que a gente sempre vai olhar por obrigação, é uma alternativa de financiamento futuro, mas hoje a gente está muito focado na execução, que é a execução da estratégia comercial, bem como na execução de implantação dos projetos. E para isso a gente não tem, a gente está equacionado do ponto de vista de funding, obviamente que uma eventual oferta traz outros benefícios mais intangíveis, e a nossa missão aqui é estar pronto. Quando houver a leitura adequada, seja do mercado ou da nossa vontade, isso acontecerá, mas não é algo premente ou algo que seja necessário nesse momento. A Marinéia Galvão, eu parabenizo aqui, vou fazer essa pergunta, inclusive, em função da nossa rede de agentes autônomos, que, na minha visão, é o nosso principal ativo, não são os parques, não somos nós, é a nossa rede de agentes autônomos, e ela é uma das nossas agentes autônomos, e está me perguntando, nós, agentes autônomos, iremos conhecer o escritório 2W dos parques? Marinéia, sim. Como eu disse a vocês que nos assistem, a gente tem agentes espalhados pelo Brasil. Infelizmente, essa questão da pandemia, ela tem dificultado o deslocamento, e nós estamos aprendendo, nesse um ano, a trabalhar nesse novo ambiente, mas tão logo seja seguro e possível, nós, inclusive, demos home office a todas as pessoas aqui do escritório, estamos em home office, estamos aqui hoje juntos de máscara para poder cumprir essa missão de dar transparência a vocês, mas tão logo seja possível, a gente vai organizar em grupos, obviamente, uma ida aos locais dos projetos que estão sendo implantados, bem como aos treinamentos que hoje são virtuais, para que eles possam também ser, de tempos em tempos, presenciais aqui na 2W. Acho que o Gênison Souza fala também em previsão do IPO, acho que o Eduardo já falou. O Marcos pergunta, é possível, eu vou passar para o Guilherme,
É possível migrar minhas unidades de negócio para o mercado livre de energia, mesmo que individualmente elas não gastem mais de R$40 mil por mês? Nós temos tido sucesso em casos como esse, tá? A gente faz uma análise por grupo e muitas vezes é possível fazer a comunhão de carga, né? De diversas unidades, né? Apesar de individualmente elas não terem R$40 mil, é possível a gente fazer uma tentativa de comunhão de carga. Então, o que eu recomendo é que você fale com um de nossos agentes, né? Nos procure. No nosso site tem também o contato da nossa equipe comercial, ou se você quiser, nos mande um e-mail para o energialivre@2wenergia.com.br e nós faremos a análise para você visando a migração para o Mercado Livre. Tá? Temos obtido muito sucesso em casos similares a esse. A gente fica à sua disposição. A Amanda pergunta, a missão de vocês é reinventar a relação da sociedade com a energia. Como vocês se veem caminhando dentro desse propósito hoje em dia, visto todas as dificuldades, entre aspas, e tecnicalidades do setor? Amanda, toda vez que alguém quiser não te explicar algo, ou que você não entenda adequadamente, esse alguém vai colocar uma série de siglas, uma série de equações, uma série de coisas complicadas para te afastar do entendimento. A nossa função aqui, como eu disse ao longo da apresentação, é democratizar a informação, cada vez mais simplificar a esse consumidor médio, que é quem paga a conta do setor elétrico no Brasil, é você na sua residência, é você no seu pequeno comércio, é simplificar a informação para que esse consumidor cada vez mais entenda esse ambiente no que ele está inserido e ele entenda que ele tem direitos de reivindicar, ele entenda que ele tem possibilidades, ele entenda que ele tem hoje tecnologia disponível, coisa que no passado não se tinha, para conseguir ter um pouco mais de gestão sobre o seu consumo de energia. Então, eu acho que essa questão da tecnicalidade do setor é uma função nós, operadores do setor, traduzir isso de uma maneira acessível para o cliente do setor elétrico, né? Talvez isso nunca tenha sido uma vontade efetiva do setor, e talvez a 2W seja aí um first mover nesse sentido. Eu vejo outras companhias de maneira valorosa também o fazendo, e eu incentivo que todas o façam, que todo mundo assuma esse protagonismo de levar informação para o consumidor elétrico. Quando a 2W faz isso, é óbvio que a gente quer ganhar dinheiro, que a gente quer vender energia, mas mais do que isso, a gente quer que o consumidor seja informado sobre as possibilidades dele, porque é assim que ele reivindica, é assim que ele pressiona o regulador, o seu parlamentar, e a gente vai se transformando num país com menos desigualdade social e com menor custo Brasil. Deixa eu ver mais perguntas. O Fernando Silva, desculpa, Edu, é menos financeiro, eu vou passando mais para o Moia. O Fernando pergunta, embora esse mercado seja relativamente novo, eu acho que ele faz referência a esse mercado dos PMEs e tal, já é possível elencar principais diferenciais da estratégia e ou propósito de valor da 2W em relação aos seus concorrentes? Com certeza, né? Acho que o foco da 2W tem sido a democratização do acesso à energia renovável. Então, o foco são pequenas e médias empresas, né? A gente tem muito esse cuidado de auxiliar mais empresas a migrarem para o Mercado Livre. Temos obtido um sucesso grande, né? Hoje, no mercado, existem 9 mil empresas que já migraram para o Mercado Livre. Então, é um público muito reduzido e a gente vê um potencial enorme de expandir esse número, né? A gente vê um potencial aí para os próximos 5 anos de pelo menos chegar a 50 mil empresas indo para o Mercado Livre. Então, essa democratização é o nosso foco, né? É dar acesso a mais empresas e pensar também no B2C, né? Então, estamos desenvolvendo produtos também para que pessoas físicas possam também participar desse Mercado Livre, né? Participar do desconto. Gostaria de mencionar também o nosso produto, né? Ele tem um diferencial que é o desconto garantido. A gente garante o desconto por até 10 anos. Se você entrar no nosso site, você consegue fazer uma simulação do desconto e a 2W garante o desconto por até 10 anos, independente de como
a energia a se comportar, né? Se a tarifa da energia, a tarifa da distribuidora aumentar ou cair, o desconto pela 2W ela é garantida. Então, a gente procura dar um produto simples, né? Um produto que empresas tenham segurança e tenham confiança para migrar para esse mercado livre. Então, acho que esse é o nosso diferencial, né? Esse cuidado com a pequena e média empresa e produtos que sejam acessíveis a esses novos participantes do mercado livre. O Roger faz uma pergunta, eu vou passar a você, Edu. Eu vou responder uma parte do Roger e você responde uma outra da Fernanda, mas acho que é a mesma pergunta, é sobre os projetos de geração que vão ser implantados. O Roger pergunta, tem mais previsão de investimento em energias renováveis no Nordeste? Essa eu respondo. Nós temos um pipeline de 1 giga para implantar, já com projetos que nós chamamos Ready to Building, projetos prontos para iniciar investimento. Nós estamos fazendo faseado, estamos em execução do primeiro projeto Anemos, estamos já em vias de iniciar a execução do segundo projeto, que é o Kairos 1, tem o Kairos 2, e tem mais outros 2 projetos que o Eduardo mostrou naquele slide da apresentação, e esses projetos todos estão localizados no Nordeste, Roger. Então, sim, a resposta é: tem mais previsão de investimento em energias renováveis no Nordeste? Sim. É lá, efetivamente, que a gente tem o melhor aproveitamento, seja eólico, solar. Então, os nossos projetos estão localizados na região Nordeste. E a segunda pergunta que eu passo para você, que é sobre projeto de geração, a Fernanda pergunta: como vocês planejam financiar os outros projetos de geração? Essa é uma pergunta boa, né? Nossos projetos de geração eles são dedicados ao mercado livre e a gente tem visto um amadurecimento das fontes de financiamento em relação a suportar projetos do mercado livre, né? Nós temos aqui, como próprio exemplo nosso, o primeiro projeto está sendo financiado por uma debênture de mercado de capitais, uma debênture de infraestrutura, né, sob a 12431, com 18 anos de prazo. O segundo projeto nosso, o Kairos Fase 1, o BNB já tem aí estruturas para o financiamento de projetos do mercado livre, né? Nós também temos visto no mercado notícias de outros empreendedores de projetos dedicados ao mercado livre. O BNDES, do qual somos também muito próximos, tem suportado projetos como esse, o que mostra que as fontes de financiamento típicas do setor elétrico, né, elas já estão preparadas e a gente está trabalhando com elas para o financiamento dos demais projetos nas 3 alternativas que eu citei, tanto o mercado de capitais, quanto o BNB, quanto o BNDES, para os projetos que estão no nosso pipeline de desenvolvimento. Ok, a Ellen pergunta, talvez você puder responder, com a 2W, até quantos % eu consigo economizar na fatura de luz? Os descontos, né, eles variam em média de 10% até 30%. Né? Alguns estados, eles possuem a tarifa mais alta, então o desconto permitido ele acaba sendo mais alto, e outros estados a tarifa ela é mais baixa. Né? Então, o que a gente tem praticado, na média, está saindo os descontos entre 10% e 20%, mas alguns casos têm chegado a 30%. Gostaria só de complementar, Cláudio, sobre os diferenciais do produto da 2W. Eu acho que é importante a gente falar da sustentabilidade. Né? A gente, além da economia, o que a gente provê é um selo de sustentabilidade para os empresários. Né? Com a 2W você tem um selo verde, né, para a sua energia, e é possível também a aquisição do I-REC. O I-REC é um certificado de energia renovável de padrão internacional que pode ser utilizado para mitigação da emissão de poluentes. Então, uma empresa que ela deseja ser carbono zero, ela pode adquirir esse certificado do I-REC para trabalhar nesse plano de descarbonização da empresa. A gente já tem fechado várias transações de I-REC e é uma tendência global, né, essa descarbonização. A gente viu essa semana o debate que tem tido mundial, né, sobre a descarbonização, e a 2W vem contribuindo com isso. E só também adicionar que, além da sustentabilidade e economia, o outro benefício é a tecnologia. Né? A 2W ela instala um aparelho de telemetria em todos os seus clientes. Então, quando você compra energia com a 2W, você passa a ter a medição dessa energia. Né? A mudança da relação com a energia, ela começa na medição.
né? Então, você medir, você entender como está o seu consumo. Então, é super importante esse passo também, de você conseguir medir o seu consumo. E com a telemetria, você passa a ter essa medição de maneira real-time, né? Então, acho que são os 3 grandes benefícios aí dos nossos produtos: a economia, a sustentabilidade e a medição de maneira real-time, né? Que é a utilização da tecnologia. O Roger pergunta qual a visão da 2W com relação ao ambiente regulatório de energia no nosso país e os projetos de lei que estão tramitando no Congresso para melhorar esse ambiente, dando uma segurança jurídica melhor aos investidores e maior liberdade de escolha dos consumidores. A nossa visão, Roger, é de que é inexorável que isso aconteça. A tecnologia propiciou o acesso à informação de maneira muito fácil a qualquer consumidor brasileiro, a qualquer pequeno empresário, para se comparar com o pequeno empresário na Austrália, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Bolívia. Então, é natural que essa pressão, essa reivindicação por autonomia por parte do consumidor comece a aparecer. Então, é inexorável. Eu entendo aqui algumas questões que têm que ser endereçadas do ponto de vista das distribuidoras, eu entendo questões regulatórias sobre contratação, mas nós vamos chegar aí, nós vamos chegar, não, é inexorável que o consumidor brasileiro vai, num momento breve, ter a capacidade integral de escolha. Hoje ele já faz isso, através da regulação atual, é por isso que a gente vê o crescimento vertiginoso da geração distribuída e da microprodução, microgeração, esse crescimento de migração ao mercado livre. A liberdade de escolha traz benefícios para a sociedade, né? Não é mais possível você setorizar ou socializar ineficiências. E o consumidor brasileiro começa a ter acesso a isso, a entender isso, né, de maneira simples. Um dado do Vitor Ribeiro, analista da Timos, uma consultoria do setor, mostra, nos últimos 10 anos, a tarifa residencial média no Brasil cresceu 10%. Nos Estados Unidos, ela caiu 40%, que é um mercado muito mais liberalizado. Tem alguma coisa errada, que nós tenhamos a matriz energética, onde o megawatt-hora é um dos mais baratos do mundo, e tenhamos a terceira tarifa de energia média, mais cara do mundo, quando se leva em relação ao poder de paridade de compra, a renda per capita. Tem alguma coisa errada nesse meio. Então, a 2W vem, assim como outras companhias, reivindicando que cada vez mais esse consumidor tem escolha. Entendemos as dificuldades, a maneira paulatina que possa vir a ser ou não, mas que nós iremos acabar numa liberdade, num setor elétrico, como é o setor de telecom, como é o setor de streaming, numa liberdade onde o poder de escolha está num aparelho celular do consumidor, isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. A Kátia pergunta, é possível migrar para o setor elétrico apenas agregando CNPJs? Sim, é possível. Migrar para o Mercado Livre, ela fala, perdão. Sim, é possível. A comunhão de carga, ela é uma opção, né, real. Então, você tem a comunhão de carga por comunhão ou de fato, né? Então, empresas conjugadas, né, que estejam próximas, elas podem ser agregadas, ou então empresas de mesmo CNPJ, mesmo que em endereços separados, elas também podem ser agregadas. Então, isso é uma tecnologia que a gente se utiliza, né? Esse produto está disponível. Então, se você tem essas empresas que você gostaria de agregar, fala com a gente que a gente faz um estudo de viabilidade para você, para viabilizar a migração para o Mercado Livre. Bom, pessoal, a gente completa agora 1 hora dessa apresentação, é o tempo que a gente tinha disponibilizado e, de qualquer maneira, o nosso diretor de RI, o Eduardo, está à disposição através dos nossos canais, quaisquer dúvidas ou perguntas que nós não tenhamos respondido sobre esse material apresentado, ou mesmo outras de estratégia comercial, nos enderecem. Nosso compromisso é retornar a vocês. Eu agradeço muito a audiência que tivemos aqui nesse primeiro 2W Finance Day. Isso será uma recorrência nos próximos trimestres da companhia, porque isso, como eu disse, adere a um princípio norteador da nossa atuação, que é a transparência, e a transparência é bom em qualquer lugar. É na política, é nos negócios, é na condução e gestão de uma companhia. Nós
exigimos isso para dentro e é isso que a gente pratica para fora, ok? Muito obrigado a todos vocês. Eu acho que a gente tem uma tela onde vai aparecer um QR Code ao final, é isso? Para que vocês possam ter acesso a essa apresentação. De qualquer maneira, no link lá no site de RI também estará disponível. Ok?